Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Deixa eu pedir, se você não é inscrito, por favor, se inscreve logo aí embaixo, deixa o seu like se você gostar do vídeo e, se possível, compartilha com quem você julgar que precisa ouvir um pouco desse estudo que nós vamos estudar aqui através desse vídeo, tá ok? Hoje nós vamos estudar o tema... Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos meditar numa palavra, num estudo que tem o tema a obra do Espírito Santo. Vamos meditar nesse tema. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva aqui nesse canal, me ajuda aí com esse trabalho, você vai nos ajudar bastante se inscrevendo nesse canal. E, se possível, se você gostar desse material, compartilha com quem você acha que precisa aprender um pouco mais sobre esse tema. Sendo assim, vamos estudar hoje a obra do Espírito Santo. Vem comigo! Você que é novo na fé precisa compreender a necessidade de se preparar para o batismo e principalmente para o batismo com o Espírito Santo. Nesta lição, você aprenderá algo mais sobre a pessoa do Espírito Santo. E certamente você vai ter mais interesse em descobrir e se aprofundar no conhecimento e intimidade do Espírito, tendo mais intimidade com eles, e assim você passará a ser participante da sua obra. Vamos em frente. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, é considerado uma pessoa. Por que ele é considerado uma pessoa? Porque ele possui atributos que são atributos relacionados à personalidade humana. Veja ao lado a imagem que eu coloco aqui na tela para você, a imagem de um ser humano. Um ser humano, por quê? Para mostrar para você que este ser humano, ele é considerado uma pessoa porque ele tem atributos de personalidade inerentes ao ser humano. O Espírito Santo, ele possui também atributos de personalidade humana, como nós passamos a ver agora a seguir. Por exemplo, nós sabemos que, assim como o homem, o ser humano, ele fala, o Espírito Santo também, e ele fala. E nos versículos que eu mostro aí para você, você vai verificar o Espírito Santo falando pela palavra de Deus. Outra coisa que o ser humano faz, o ser humano, ele ensina o seu irmão, o seu próximo, seus filhos, seus alunos. O Espírito Santo, ele também ensina, e está na palavra, João 14, 26, 1 Coríntios 2 e 13, versículo 13. Ele intercede, ele geme, Romanos capítulo 8, versículo 26. Interceder pelo outro é algo que eu e você nós devemos fazer, nós devemos orar e interceder por outras pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele também faz isso, e ele intercede com gemidos que são gemidos inexprimíveis. Além disso, nós vemos na Bíblia também que o Espírito Santo, ele tem sentimentos, né? Ele sente e ele também se entristece com alguma coisa que venha a impactar a ele. No caso, Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Nós vamos ver lá a base bíblica para essa assertiva. Ele ordena, ele dá ordens. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, e também você pode encontrar isso em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7. O Espírito Santo, ele testifica, ele testemunha também coisas inerentes à personalidade humana, ele também dá testemunho. João capítulo 15, versículo 26 é a minha referência para você. Ele revela, 2 Reis, capítulo 3, versículo 17 a 21, tem uma revelação maravilhosa lá. Ele clama,
Gálatas capítulo 4, versículo 6, o clamor do Espírito Santo. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Para encerrar, eu digo para você que ele tem vontade própria. E lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, você vai ver que ele distribui os dons para os servos, para os discípulos, para os que servem a Jesus, de acordo com a sua vontade. Então ele tem também vontade própria. São atributos de personalidade humana que eu e você nós vamos encontrar na pessoa do Espírito Santo. Prosseguindo, o que mais podemos falar sobre quem é o Espírito Santo? Vamos ao próximo quadro. Interessante, e nós vemos aqui que ele faz parte da Trindade Divina. Ele faz parte da Trindade Divina. A Trindade Divina, o versículo mais contundente da Trindade, você vai encontrar em 1 João capítulo 5 e versículo 7. É o versículo que fala da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. Agora veja nesse quadro que eu mostro aí para você agora, que o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo, que por sua vez também não é o Pai. Porém, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ambos, os três, formam a pessoa trina de Deus, tá? A pessoa trina de Deus. Você encontra isso na Bíblia. Existem algumas seitas, tá, que contestam a existência da Trindade, mas a existência da Trindade ela está descrita na Bíblia, e a referência que eu deixo para você é exatamente essa aí, 1 João capítulo de número 5 e versículo de número 7. Outras questões que nós podemos levantar a respeito do Espírito Santo é referente aos nomes encontrados na Bíblia que são atribuídos ao Espírito Santo. Vejamos bem alguns deles aqui. Nós temos Espírito de Deus. A referência, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 9. Ele também é chamado de Espírito de Cristo, no mesmo versículo, e também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11. Também é chamado de Consolador, ou Paráclito, ou ajudador, advogado, que são sinônimos, é aquele que está sempre ao lado para ajudar alguém, principalmente mais inclinado para questões até judiciais, questão de justiça. Você vai encontrar aí o Consolador, ou o Paráclito, ou o ajudador, nas referências que eu estou deixando aí. Tem muito mais referências a isso aí na Bíblia. João 14,16, 1 João 2,21. Também encontramos Espírito Santo. Talvez seja a expressão, o nome que você mais vai encontrar na Bíblia se referindo ao Espírito Santo, exatamente Espírito Santo. Eu deixo uma referência só para você, Mateus capítulo 1, versículo 18, mas você vai encontrar várias passagens de Espírito Santo, então, como Consolador, Paráclito, ajudador ou advogado, Espírito de Cristo e Espírito de Deus. Tem mais. Ele também é chamado de Espírito da Promessa. E isso aí, a referência que eu deixo para você, Efésios capítulo 1, versículo 13. Também Espírito da Verdade, João 14:17. E também Espírito da Graça, Hebreus 10:29. Espírito da Vida, Apocalipse 11:11. Para encerrar, Espírito de adoção, Romanos capítulo 8, versículo 15. O Espírito Santo agindo na vida de Jesus. O Espírito Santo também age e agiu na vida de Jesus, o nosso Senhor, né? Aonde? Como ele agiu? No nascimento de Jesus. Em Mateus capítulo 1, versículo 20, né? No nascimento, quando Jesus nasceu, ali estava presente
o Espírito Santo? Você vai encontrar nos versículos aí da referência. No batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 16, aliás, representado pela figura que eu deixo aí na tela para você. Assim que ele foi batizado, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba e disse: eis aí o meu filho em quem me compraz. Olha que maravilha, não é? Eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer, eu tenho satisfação. Esse é meu filho. Aí a palavra fala ali que foi o Espírito Santo, então, que se manifestou naquela hora, naquele momento. No ministério de Jesus, temos a referência de Marcos 1,12. Na crucificação estava presente lá também o Espírito Santo, agindo com Jesus. Na ressurreição de Jesus, Romanos 8,11. Na ascensão de Jesus, Atos capítulo 2, versículo 33. Em todos esses momentos, no desenvolvimento do ministério de Jesus aqui na terra, a presença do Espírito Santo, ela foi marcante e foi registrada na palavra, para que eu e você, nós saibamos que o Espírito Santo também agiu em Jesus, e assim como ele agiu lá em Jesus, ele também age em você, ele age em mim, age no meu ministério, age no seu ministério. No momento do batismo ele está lá, no momento do nascimento ele estava lá, no momento do ministério, na execução do ministério, ele se faz presente. Na crucificação de Jesus, e aí você pode dizer, nos momentos em que você está passando, está pagando preço pela sua vitória, o Espírito Santo, ele está lá. Na ascensão de Jesus, quando Jesus é levado à glória, né? O Espírito Santo estava lá, levando ele. Olha que maravilha, levando na elevação de Jesus, o Espírito Santo estava lá. Também no dia que você for recolhido, tenho certeza que o Espírito Santo vai estar do seu lado, lhe acompanhando e conduzindo os seus passos. Vamos prosseguir. A atuação do Espírito Santo aqui na terra. O Espírito Santo, ele foi concebido à igreja, aos servos de Cristo, para estar aqui na terra, dando continuidade à obra que Jesus Cristo iniciou. Jesus Cristo disse isso, né? Eis que vou, mas deixo convosco o outro Consolador. Então, a obra de Jesus, na verdade, ela não terminou quando Jesus foi embora para o céu, para ficar lá do lado à destra do Pai. A obra, ela continua, e ela está tendo continuidade hoje, com o Espírito Santo, e fisicamente, materialmente, ela está sendo feita através dos homens, aqueles que se converteram, aqueles que receberam a palavra, aqueles que creram, aqueles que desenvolvem o ministério de Cristo aqui na terra através da sua igreja. Esses estão dando continuidade à obra. E o Espírito Santo aqui na terra, ele atua juntamente com a igreja de Cristo para que esta obra ela tenha continuidade, né? Então o Espírito Santo, ele está aí. Agora, em que áreas? Como é que o Espírito Santo ele vem atuando aqui na terra? Vamos lá. Primeira coisa que eu digo para você é com relação ao pecado. Com relação ao pecado, o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que o homem aprenda e creia em Jesus Cristo. É preciso que se conscientize do pecado, se conscientize que ele é um pecador, se conscientize que ele está num caminho errado e que ele precisa sair para um caminho correto. Está num caminho de injustiça, precisa vir para um caminho de justiça. É preciso que o homem se convença da verdade, seja convencido da verdade espiritual. Que seja que o pecado de incredulidade, ele separa o homem de Deus. Separa o homem de Deus. Então, há necessidade do agir, da operação do Espírito Santo aí, para que o homem seja convencido. O convencimento do pecado, todo o convencimento da obra de Deus na mente humana, no coração humano, ela é obra do Espírito Santo. A nós, a nossa parte, por isso que eu digo, a parte física, a parte material, a parte, né, é do homem, mas a parte espiritual e a parte daquela que a gente não vê abstrata, essa é
do Espírito Santo. É Ele quem vai convencer o homem, é Ele quem vai fazer o homem sentir que ele está no caminho errado, que ele precisa se consertar, precisa se ajustar. Por quê? Porque se ele não crer nisso, se ele não crer em Cristo, ele está no pecado de incredulidade. O pecado de incredulidade separa o homem de Deus. Então ele precisa de receber o perdão. E da onde vem o perdão? Vem do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz, no Calvário. Tá? Eu vou deixar duas referências para você estudar. Você dá uma lida, por favor, em Mateus, capítulo 27, versículo 51. E também eu vou deixar para você Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Vamos prosseguir. Com relação ao crente, aos crentes, aqueles que recebem, aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo opera uma obra completa no cristão. Ele consola o crente. É Ele quem nos consola, que nos dá o consolo quando nós precisamos de um consolo. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Dá uma lida aí. Ele também conduz em toda a verdade pelas veredas da justiça. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos mostra o caminho. João capítulo 16, versículo 13. Ensina aquilo que é necessário para a caminhada desta vida. João capítulo 14, versículo 26. Obra do Espírito Santo de Deus. Ele também intercede quando o crente está fraco, sem poder para orar. Tem dia que você está fraco, que você quer orar e você não consegue, né? É nesse dia aí, o Espírito Santo ele opera. Aí você, lutei, consegui, até que eu consegui abrir a boca e comecei a orar. Aí, naquele momento ali, quem entrou nesta briga sua e quem te ajudou, quem te realmente fez com que você abrisse a boca e começasse a orar, foi o Espírito Santo, obra dele. Romanos, a referência, Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Ele também santifica o crente todos os dias num processo crescente. A cada dia ele vai te santificando, a cada dia ele vai te santificando, a cada dia ele vai te santificando, até que você realmente receba toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, não é verdade? Então, isso é obra do Espírito Santo, e é gradual, é gradativo. Ele vai devagarinho crescendo, hoje um tanto, amanhã mais um tanto, pode ser um tantão, pode ser um tantinho, cada um tem medida certa para isso. Isso aí é a obra de Deus, é Ele que opera. O quanto Ele vai fazer, a velocidade que Ele vai fazer isso, é obra dele, é responsabilidade dele em relação a cada um de nós de forma individualizada. É Ele quem trata disso. Referência para você, eu deixo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vamos prosseguir. Ele opera a obra completa na vida do crente, do cristão, mas ele também opera a obra completa no crescimento da igreja. Em que pontos, em que momentos ele opera? Na obra missionária, ele opera na pregação da palavra, e ele também opera na oração da igreja. Tudo isso tem a mão, com a manifestação do poder do Espírito Santo, a obra de Deus sendo realizada pelo Espírito Santo no meio da igreja, na obra missionária, na obra da pregação da palavra e na oração. Concluindo, eu queria deixar para vocês aqui essa palavra. Sem a presença do Espírito Santo, a igreja seria apenas uma reunião de pessoas sem motivo e sem propósitos. Agora, com a presença do Espírito Santo, veja a figura que eu estou colocando aqui para você na imagem. Com a presença do Espírito Santo de Deus, a igreja ela ferve, a igreja ela reproduz obras, a igreja ela realmente traz benefícios para os seus membros, ela traz benefícios para a localidade aonde ela está estabelecida como sede, né, a sua localidade, o seu bairro, a sua cidade. A igreja ela vai produzir benefícios para aquele lugar se realmente o Espírito Santo de Deus ele está operando ali no meio da igreja.
Então, se não tiver o Espírito Santo, aí não é igreja, é apenas uma reunião de pessoas sem um motivo e sem propósito. Pode transformar num clube, pode se transformar numa reunião de chá da tarde, pode se considerar qualquer coisa. Mas a igreja de Cristo Jesus, quando ela se reúne, ali também se reúne o Espírito Santo de Deus para operar a sua obra em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu também creio. Eu vou deixar uma atividadezinha para você fazer e estudar aí, ok? Algumas perguntas, tá? Por exemplo, você já é batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Tá? Em caso positivo, conte como é que foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo. Como é que foi isso? Né? Uma experiência, cada um tem seu jeito, né? Você fala em línguas estranhas, né? Dadas pelo Espírito Santo e fala isso constantemente. Então, se sim ou não, você põe aí, eu falo, eu gosto, e eu começo a orar e daqui a pouco eu estou lá soltando lá o Shibalaia e vai embora, e eita glória, e não para, é só isso aí, olha. Se você que não é batizado com o Espírito Santo, crê nessa verdade, tá? Eu queria que você anotasse essas perguntas, tá? Escreva no papel, anote no seu caderninho de anotação, guarda contigo, tá? E se você está fazendo o curso, leva lá para o seu professor no curso essas perguntas com essas respostas, tá ok? Depois de mais algum tempo, mais alguns anos na militância cristã, aí sim você vai olhar para essas respostas e vai sentir alguma diferença no que você vai responder, ok? Bom, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu ministério, a tua família, a tua casa, tá? Te encontro no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, tá ok? Conte comigo.